Gente, eu quero saber o seguinte: estamos nas ondas de com ele. Agora, o que eu quero saber é se é isso aí, urra ou urra, dependendo de onde você está. Saravá, Comuna Soviética, onde todo dia, do Manhã Brasil, onde todo dia nasce o sol da revolução. Bom dia, tá aí, nas ondas, nas ondas. O que eu quero saber é o seguinte, é se ele vai chegar aqui na moda, não nas ondas, mas na moda lançada por ele, por Lavrov, lá no Alasca. Vai chegar com um moletom CCCP da União Soviética, ou melhor, se não chegar, vai lançar a moda com um moletom e camisetas CCCP ou URSS. Ele, nosso João Cláudio Platenic Pitilo, grande figura, bem-vindo, bem chegado. Meu amigo, bom dia. Mauro Lopes, essa tropa boa aí. Eu não vim com CCCP, mas vim com a camisa do Exército Vermelho. Krasnaya Armia. Chegou perto, chegou perto. Eu vou, Chegou eu perto. vou mandar uma solicitação para o Lavrov para ele mandar um moletom desse para mim. O problema é que usar uma roupa dessa aqui no Rio de Janeiro, onde o calor é do Saara, fica um tanto difícil. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Tem que ser camiseta, né? Porque ele estava no Alasca, né? Mas Camiseta, olha, pois é. se vocês No Alasca olharem, mole. é mole, se vocês olharem atrás, lá na parede, do lado, eu que estou olhando aqui, do lado esquerdo da cabeça, do nosso camarada, tá lá, ó, CCCP. Tá lá. Soviético saiu. É isso aí. Agora Fechou. CCC. Bom, nós vamos falar, já tinha te encomendado, esta reunião do Alasca realmente antológica mesmo. É isso aí. Tem outra versão do CCCP aqui, do Paulo Paiva. Isso vale tanto para nós aqui quanto para o canal do nosso camarada. CCCP. Curte, compartilha, comenta e pinga no chat. Tá valendo tanto para nós quanto para o canal do camarada. O Patriótica Caceta. Guerra Patriótica, é isso? Teu canal? Positivo. Inclusive, eu preciso da ajuda dessa tropa, porque eu estou chegando pertinho de chegar ao número de 30 mil inscritos no meu canal no YouTube, perto, né? Que é o canal Guerra Patriótica. Então, eu peço muito a essa tropa que está aí que me ajude a chegar ao número cabalístico dos 30 mil inscritos, né? Porque a luta contra o algoritmo do capital não é fácil, não é fácil. E a Não, gente que e olha, produz aí o conteúdo, obviamente que a gente tem o desejo que ele chegue o mais longe possível para elevar o nível do debate, que possa ser também um meio de formação e de informação. Então, eu peço muito ajuda da tropa aí para mim chegar aos 30 mil seguidores no YouTube, canal Guerra Patriótica. Peço essa tá aqui, ó. ajuda humilde, humilde, humilde. Canal Guerra Patriótica tá aqui. O Spig está dizendo, tô nas ondas, mas não sei nadar. Então tá aqui, ó, para você nadar nas ondas. Tô colocando o link aqui. Tá com 29 mil membros. Deixa eu ver onde é que tá. Ah, pronto. Tá aqui, 29 mil membros. Deixa eu aumentar aqui. Mil pessoas inscritas, desculpa. 29 mil pessoas inscritas. Tá aqui. Vamos chegar a 30 mil hoje. A Cecília Manso dizendo, vou lá me inscrever. O Fernando, do canal do Tietê, mandando um abraço para você. Então, vamos embora, gente. Vamos nos inscrever lá para ver se ainda hoje nós viramos ali do 29 para 30 mil pessoas inscritas no canal do camarada João Olha, Cláudio. eu preciso fazer a saudação aqui para o pessoal do canal Multipolar. Ah, Uma sim. saudação para o meu querido João Carvalho, assim como disse o João,
mandar um beijo para o meu querido João Carvalho, um beijo pessoal do canal Multipolar. Tem que mandar outro beijo grande para o meu camarada Luiz Mergulhão, que está aqui nas ondas, que Tá. inclusive, Mauro, eu tenho um recado do Mergulhão para te dar e te dou depois que a gente terminar aqui rápido, que é uma indicação para o debate sobre Chile, que é importante você Opa, fazer aí legal. sobre o processo eleitoral. Fechou. Tá feito. Então, saudações a todos esses canais que retransmitem aqui o Manhã Brasil, assim disse João, e também os amigos portugueses do canal da TV Multipolar, lá de Lisboa e de Portugal. Um abração. Gente, Pitilo, eu te encomendei porque eu sabia, esse encontro do Alasca vai dar o que falar, mas foi realmente um negócio impressionante. O mundo parou na sexta-feira e depois a repercussão do encontro do Alasca foi avassaladora, efetivamente, e pelo jeito só deu Putin. Essa foto é maravilhosa, maravilhosa. Então, antes de falar de Washington, porque hoje, daqui a pouco, tem reunião em Washington dos derrotados, né? Zelensky, União Hoje, Europeia com Trump. hoje é a Oi? reunião da terceira divisão. É. Qual o teu balanço da reunião do Alasca? Olha aqui, Mauro, preste atenção. Eu vou fazer um desafio para essa turma que está aqui, que vá lá no meu canal e assista a transmissão que eu fiz com 3 dias de antecedência, 2, da reunião do Alasca, porque eu consegui antecipar exatamente o que aconteceu na região do Alasca. Para não parecer que é coisa de mentiroso, de conversa fiada, eu peço à turma que vá lá assista a É essa aqui, transmissão que eu fiz. Pax Americana ou Pax Trumpista? Qual que é? Perfeito, exatamente essa. Tá Exatamente aqui. essa. E a análise que eu fiz, ela foi muito próxima do que aconteceu no Alasca. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Porque eu apliquei a lógica. Eu apliquei a lógica. Eu apliquei a dialética. Vejamos, mal. A Rússia vive uma contenda com os Estados Unidos e com a Europa há décadas. Os Estados Unidos dos democratas têm criado uma pressão muito grande sobre a Rússia de sanções, a guerra híbrida e a guerra de propaganda. A Rússia está tendo uma janela única de diálogo com os Estados Unidos Trump. É uma janela única. A Rússia sabe que dificilmente esse momento acontecerá caso os democratas venham a vencer ou outros setores republicanos venham a assumir o poder. Então a Rússia ela vai aproveitar para consensualizar com esses Estados Unidos, sabendo que os Estados Unidos têm o interesse de ter uma relação de boa mediana com a Rússia, tentar tirar a Rússia o máximo possível da aliança estratégica com a China, tentar tirar a Rússia o máximo possível da sua aliança estratégica com o Irã, tirar a Rússia da sua aliança estratégica com alguns países da Ásia Central e o apoio que a Rússia dá à resistência árabe, persa também. Então, quanto os Estados Unidos puder colocar isso na pauta e negociar isso com a Rússia, negociar a intensidade da Rússia nessas regiões, em troca de boas relações com os Estados Unidos fará, tentará. E a guerra da Ucrânia, a partir das tantas sanções que a Rússia vem sofrendo, abre essa janela de negociação. Agora, o presidente Vladimir Putin, também de forma pragmática, dialética e usando a lógica, ele chegou para o Putin, para o Trump, e disse o seguinte: Trump, a guerra que eu travo não cabe um cessar-fogo. Porque se você for o padrinho do cessar-fogo, você será desmoralizado pela Europa e por setores da sua sociedade que você não controla. Se fizermos um cessar-fogo do jeito que as linhas se encontram, os reacionários de Kiev vão continuar no poder, os setores europeus que querem continuar a guerra, que têm outros interesses que a gente mais à frente analisa, vão continuar fomentando a guerra,
E o projeto de transformar a Ucrânia numa plataforma de ataque à Rússia vai prevalecer. E eu vou retomar a guerra. Eu retomando a guerra te desmoraliza, porque você vai falar para o mundo e para a tua base que você conseguiu um cessar-fogo. Só que esse cessar-fogo ele vai ser alienado pela guerra subterrânea que a Europa vai trabalhar dentro da Ucrânia. Eu vou me sentir coagido de novo e vou voltar aos combates. Vai estremecer a nossa boa relação que nós queremos construir e mais, você vai ficar desmoralizado de que você promulgou uma paz e ninguém acreditou na tua paz. Então nós não podemos ter um cessar-fogo, muito menos um armistício. Nós precisamos ter uma paz duradoura. Quando o presidente Vladimir Putin fala de paz duradoura, ele fala de atacar os problemas que originaram a guerra. Um governo extremamente belicista e reacionário. 2, o desejo da Ucrânia de entrar na OTAN e se oferecendo como plataforma de ataque à Rússia, à Belarus e sendo o último quartel fascista do século XXI, porque há uma disputa para ali na região do leste, no espaço pós-soviético, quem vai ser o maior quartel fascista do século XXI. Até então, esse último quartel era disputado ali entre Polônia e Ucrânia. A Ucrânia em guerra, a Polônia está com esse troféu de o maior bastião fascista da região. Por mais que a Polônia tente disfarçar isso. Mas a Polônia congrega ali os estados bálticos e alguns setores do leste europeu, onde a Ucrânia quer ser uma liderança. E que outrora era o desejo da Ucrânia de ser uma liderança reacionária para a OTAN no leste. Com a guerra, a Polônia agora ascende como um Estado mais organizado, um exército poderoso e uma articulação de fronteiras no leste. O que o Vladimir Putin falou para o Trump é: nós precisamos que a Ucrânia deixe de ter esse governo reacionário e de ser reacionário o Trump entende, porque o Trump é um reacionário fascistoide, então ele entende isso. Mas ele, apesar disso tudo, ele não é burro e ele tem desejos pragmáticos na região. Você vai ser desmoralizado, eu vou voltar à guerra. O que nós vamos dar para a Ucrânia num cessar-fogo é o direito dela se reorganizar e se rearmar, e nós temos período eleitoral entrando na Europa, e esses líderes europeus que estão aí, esses liberais aí, a turma da Titiotan, vai pegar carona nesse armistício, vai reorganizar esse armistício, vai dar outro tratos a isso, você vai fazer papel de bobo. Vamos fazer o seguinte: eu aceito uma paz duradoura, desde que sejam consolidadas as regiões de maioria étnica russa. Porque, óbvio, essa maioria étnica russa hoje não tem espaço no atual governo ucraniano. A Ucrânia não permite que a Igreja Ortodoxa Russa funcione, proíbe o ensinamento do idioma russo, castra a ligação de familiares e parentes que moram na Rússia e na Belarus com quem mora na Ucrânia, e as relações nossas são péssimas. Não há trânsito econômico entre os nossos países. Então, se amanhã ou depois você, Trump, quiser ter uma multinacional na Ucrânia e uma filial na Rússia, ou vice-versa, isso não vai se comunicar. Você não vai estabelecer uma rede econômica, uma rede comercial para a região. Isso vai ser ruim para você e para mim. Então, o Trump ouviu do Putin que a estabilidade na região, e ele agora está vaidoso, que ele quer o Prêmio Nobel da Paz, porque o Obama tem o Prêmio Nobel, né? Então ele quer ter o Prêmio Nobel também. Ele tem uma guerra com o Obama, com a Hillary, com os Clinton, ele quer submeter essa turma também. Ele quer ter, para se cacifar. A popularidade dele parece que já caiu em torno de 60% nos Estados Unidos. Então ele precisa fazer algo grandioso, algo que mostre um Trump viril, um Trump esperto, um Trump potente, um Trump articulado, coisa que não tem dificuldade de se ver. Né? Se vê um Trump cada vez mais tacanho e atrapalhado nas próprias pernas.
E aí a negociação é o seguinte: a Crimeia já é russa, não vai voltar. Lugansk e Donetsk, a fatura já está liquidada. Zaporizhzhia e Kherson, a metade dessa região já foi. Então, o que vai se fazer é o seguinte: consolida-se Zaporizhzhia e Kherson, consolida-se isso, e daí a gente estabelece uma paz com uma política de segurança mútua. Eu aceito a Ucrânia receber a proteção da OTAN, Putin falou isso para ele, não tem problema, nada de Ucrânia na OTAN, mas ela pode receber a proteção da OTAN, e a Rússia sabe que, estabelecida a paz, a Rússia não tem como impedir que no território ucraniano estejam tropas da OTAN. Ela não vai poder impedir isso, né? Mas com as fronteiras consolidadas, com uma Só política de observando, paz traçada. isso tudo que o João Cláudio está falando é o que eu estou mostrando aqui nesse mapa, tá? São Perfeito, exatamente essa perfeito, região vermelha, né? A Crimeia já é, né? Mas esta região vermelha, então, seria anexada à Rússia, né? perfeito. Há uma discussão se Odessa, né, faria Isso. parte disso, né? Não sei se isso entraria a região de Odessa, apesar de Odessa estar na península de Kherson, né, e fazer parte desse oblast todo, oblast de Kherson. Eu não sei se entraria essa discussão de Odessa, mas é óbvio que Odessa é um corredor natural, até porque a maioria da população de Odessa é russa também, né? E não é também nenhum absurdo perceber que interessa para a Rússia se ligar à Transnistria, que é aquela região rebelde, né, dentro da Moldávia, porque nós sabemos que Moldávia e Romênia hoje também se colocam de maneira extremamente hostil com relação à Federação Russa. Então, pode ser que a Odessa esteja nesse pacote, mas eu acho difícil que, que, que alguém obrigue o governo ucraniano a entregar uma cidade como Odessa, né? Porque é o último grande porto ucraniano na região. Então, eu não sei se isso estaria. Odessa talvez tivesse que ser conquistada nesse esforço militar, que é óbvio que a Rússia vai acelerar o seu esforço militar para que negociações futuras ela esteja ainda em posições mais favoráveis para consolidar a sua posição. Mas nada impede, ô Mauro, que no futuro o pau volte a cantar, que a guerra retorne. Não é disso que se está discutindo. Né? O que se discutiu entre Putin e Trump, muito mais do que o mapa, foi a discussão de condições concretas para se estabelecer uma paz duradoura, ou pelo menos uma paz de segurança, que nesse sentido o Trump saia vencedor, que o Trump possa dizer para sua gente: eu consegui esse acordo, e que o Putin também possa dizer para o seu povo de que a Rússia, o esforço russo valeu, saiu vencedor, e que agora a fronteira russa com a Ucrânia está mais protegida do que outrora. Aparentemente é isso que aconteceu na reunião, inclusive, né? O Trump saiu de lá com esse discurso, né? O discurso do Putin, o Trump aceitou e está sendo hoje um portador desse discurso do Putin. Aqui só dando esse mapa aqui, né? O que você falou ali da Polônia, né? Essa região toda ali, né? Você tem a Rússia, que é a Belarus, ao lado, aliada da Rússia, né? A Ucrânia com a Crimeia aqui embaixo e a Polônia, que quer se configurar cada vez mais como o grande paraíso cristão contra os comunistas, contra o Oriente e tal, etc. e tal. Perfeito. O Flávio pergunta para você assim: o Ocidente usa um suposto desejo expansionista de Putin como motivo para rearmar a Europa. Se a Ucrânia ceder território, você acha que a Rússia vai se sentir autorizada, entre aspas, claro, a invadir outros países? Por que a Rússia invadiria outros países? Né? A Rússia não tem nem povo para o seu país. A Rússia tem um problema seríssimo de crescimento. Em que sentido ela invadiria outro país? Né? Não tem sentido. Ela faria uma guerra contra outro país. Que outro país é esse? Né? Boa parte dos países da região são da OTAN.
quem não é da OTAN é aliado da Rússia. Tem sentido a Rússia invadir um país. Acontece que a luta da Rússia na Ucrânia não é uma invasão territorial, né? É uma luta defensiva, é uma luta quanto à plataforma de ataque que a OTAN montou dentro do território ucraniano, e para que essa plataforma se consolidasse, necessitava a perseguição de russos étnicos. Russos étnicos esses que valem ouro para a Rússia, já que o crescimento na Rússia, a população russa, é muito pequena com relação ao seu território. Então a Rússia não tem nenhum desejo de anexar nada, porque ela não tem nem povo para administrar. Ela está fazendo uma guerra a conta-gota justamente para evitar que boa parte da sua população masculina jovem seja envolvida numa guerra sem precedentes. Hoje, a Rússia incentiva, né, olha que ponto chegamos, né? A Rússia hoje está incentivando a grande família. A Rússia É, hoje está estimulando família a ter mais de 2 filhos, né? Porque lá a família russa é 1 ou 2 filhos, então está estimulando. Tem prêmio, vai voltar a ganhar medalha. Que nem no tempo do Stalin, né? Pós-guerra, o Stalin criou lá a medalha das mães da pátria. Então, mães que tinham 8, 9, 10 filhos, eram tratadas como heroínas, porque quase 40 milhões de mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Até hoje, a Rússia não superou isso. A Rússia perdeu muita gente na Guerra de 1905, perdeu muita gente na Primeira Guerra Mundial, 18 a 21, perdeu muita gente nas agitações revolucionárias, perdeu muita gente na Guerra Civil barra imperialista de 19 a 23, e depois foi barbaramente massacrada na Segunda Guerra Mundial. Passado 8 anos, a Rússia tem um problema de crescimento de masculinos, problema seríssimo na Rússia. incrível, incrível. É algo em outra dimensão, mas que o nosso vizinho Paraguai aqui enfrenta até hoje Sim, também, né? perfeito, Enfrenta até hoje. perfeito. Bom, a Laila manda um urra para o senhor, Vai João. lá, veja no coração. O Clydes manda um abração para nós dois, grande camarada aqui. A Caroline, desculpa. Ela manda, Caroline Andrade. Política de Vargas é no canal do camarada João Cláudio e sobre outras histórias. O canal do camarada é prioridade. Abraços de Salvador para o Mauro, João, Jones e todos os camaradas. Ó, já Obrigado, pulou de. Caroline. Nós abrimos o programa com 29 mil, tá com 29.100 pessoas inscritas. Vamos lá, vamos escrever para a gente caminhar para os 30 mil. Gabriel Oliveira Leite chega aqui como novo membro, a Ana manda um super sticker. Bom, João Cláudio, querido, e aí o que já desde ontem está esta conversa de que o Trump iria pedir ao Zelensky para desistir da Crimeia, de aceitar os pedidos territoriais da Rússia e não se juntar à OTAN, né? É o sonho dourado do Putin. E, de fato, é manchete do... Deixa eu tirar esse Trump daqui. Do New York Times, neste momento. Isso aqui, proposta de Putin para o acordo de terras feita a Trump transfere a pressão para Zelensky. E agora, 26 minutos atrás, Zelensky retorna à Casa Branca e enfrenta a escolha difícil de Trump. Cenário complicado e ainda com a memória daquela humilhação que ele sofreu na última visita à Casa Branca. Todo mundo se lembra que em fevereiro foi realmente um negócio espantoso, espantoso. Antes de falar da Europa, fala do Zelensky. Ele vai numa situação de mais fragilidade ainda do que ele estava do que em fevereiro. Você não acha, não? Muito mais, até porque o Zelensky está indo à Casa Branca, após uma reunião entre Trump e Putin, onde ele viu que o discurso do Trump mudou, né? O discurso do Trump sempre muda, né? Ele é uma pessoa que a todo momento ele muda, que nem uma biruta, né? Ao sabor do vento. Mas o Zelensky ele tem clareza de que o Trump espera uma estabilidade na Ucrânia por 2 motivos.
Primeiro, os Estados Unidos desejam voltar a fazer negócio na Ucrânia. A produção agrícola da Ucrânia é extremamente sedutora, as terras raras da Ucrânia são sedutoras, o que tem ainda de petróleo na Ucrânia é interessante, é pouco, mas é interessante. Os Estados Unidos ele tem um desejo de estabilidade na Ucrânia para poder voltar a lucrar. As empresas estadunidenses elas aproveitam a posição geográfica ucraniana também para estabelecer essa cadeia de negócio em direção ao leste. Então, veja, se a Ucrânia entra na OTAN e continua com esse sonho de Crimeia, a OTAN continua no polo dos belicistas europeus. Ela continua no eixo da tríade bélica europeia: Inglaterra, Alemanha e França. Com isso, os negócios estadunidenses vão sofrer cada vez mais competitividade. A Ucrânia já existe uma série de acordos militares e comerciais com os Estados Unidos. Se ela entra na OTAN, ela pode ampliar isso também para o parque bélico europeu e incentivar mais ainda o desenvolvimento desse new armamentismo europeu, coisa que os Estados Unidos não querem. A Ucrânia ela tem que ser uma região de domínio estadunidense, não de domínio da União Europeia. E quem alimenta essa coisa de Ucrânia, em algum momento na OTAN, é a União Europeia com essa tríade. Então, o Trump ele tem desejo de rifar os Zelensky, né, e que se estabeleça ali um outro governo servil, mas que seja servil à Casa Branca, menos servil a Bruxelas. E isso cria na sociedade ucraniana e esse movimento fascista militarizado ucraniano o desejo de estar na OTAN para avançar em direção à Rússia. Então, olha que perigo. Se você mantém a Ucrânia na OTAN, amanhã ou depois uma ação provocativa da Ucrânia, com um fascista desse irresponsável à frente de armas poderosas, pode deflagrar uma guerra com a Rússia inadvertidamente, que você vai trazer todo o bloco da OTAN. Se você não trouxer a OTAN, você desmoraliza a aliança. Só que hoje a OTAN se ataca a Rússia hoje responde também com um bloco. Você envolve aí a Belarus, você envolve a China, você vai envolver o Irã, você desencadeia uma guerra mundial. E todo mundo aí tem arma nuclear. Olha o problema sério. Então, tanto a Casa Branca como setores de Bruxelas são reticentes a essa história de Ucrânia na OTAN, dada a irresponsabilidade desses setores fascistas que hoje dirigem a Ucrânia e não vão ser removidos de lá da noite para o dia. Né? Não. Agora, queria te falar sobre, exato, você falou da tríade, né? Ou da troika, França, Inglaterra e Alemanha. Então, hoje estão já lá nos Estados Unidos Macron, Starmer e Friedrich Merz, além deles, outros líderes europeus menos cotados, vamos dizer assim, a Giorgia Meloni, líder de extrema-direita da Itália, o Alexander Stubb, também namorador da extrema-direita da Finlândia, e mais a Ursula von der Leyen, como a gente diz aqui no Brasil, Ursula von der Leyen, presidenta da União Europeia, e o Mark Rutte, que é um agressivo líder da OTAN. Eles todos. Agora, Tino, eu estou muito impressionado porque depois daquela humilhação que teve da última reunião da von der Leyen com o Putin, em que a Europa topou triplicar as tarifas de 4 pontos, mais do que triplicar, para 15, topou aumentar o seu orçamento militar para 5%, basicamente para comprar arma dos Estados Unidos e ainda fazer um monte de compra dos Estados Unidos. Agora, eles aceitaram esse esquema, eles foram para lá e vão ficar na salinha de espera enquanto o Trump conversa com como eu chamei mais cedo, o Zelensky. Né? Eles chegam lá na Casa Branca às 13 horas, aí às 14 horas o Trump recebe o Zelensky, fica com ele até 15h15, aí faz uma foto e só depois, a partir das 4 horas, é que ele vai
receber os líderes europeus. É humilhação em cima de humilhação, né? Impressionante essa decadência europeia, né, Pitilo? Eles vão viajar 14 horas para ficar 30 minutos de conversa. Vão É. viajar 13, 14 horas. Para tu ver, cara, a que ponto chegou Para ficar na salinha de esse. espera. Perfeito. Olha, se eles quisessem vir aqui em casa, eu prometia tratar eles melhores. O esporro que eles vão tomar, a humilhação e a indiferença, minha seria igual a do Trump. Mas pelo menos eu ia servir para eles um café brasileiro, não é aquele café merda lá dos Estados Unidos, não. Um café brasileiro, de verdade, bonito, para esculhambar com eles. Porque, Mauro, é vergonhoso que essa gente esteja indo aos Estados Unidos para dizer o seguinte: a gente não aceita uma conversa com Putin. Essa gente não aceita conversar com Putin, nem conversar. Essa gente não aceita o mínimo da diplomacia. E esse Mark Rutte, ele quis ser até mais realista do que o rei. Eu não sei se tu lembra que da última vez ele foi lá, chamou o Trump de papai, e na saída foi ele que ameaçou o Brasil. Foi esse, o Mark Rutte, querendo mostrar serviço, ainda ameaçou o Brasil. Esse Mark Rutte, toda essa gente vai voltar lá para ouvir do Trump o que ele já, se eles tivessem só ficado com a televisão, era melhor. Em casa, porque eles vão ouvir do Trump o seguinte: olha, eu conversei com o Putin está no terreno, não vai tirar ele do terreno. Alguém aqui vai atacar o Putin? Ninguém aqui vai atacar o Putin. A gente depende da Ucrânia. A Ucrânia está conseguindo ganhar a guerra? Não. Então, a questão militar esquece, ele vai continuar avançando. Sanções, vocês vão erguer mais sanções e não tem problema. A Rússia aprendeu a ultrapassar nossas sanções. A guerra de propaganda não funcionou. O Putin é popular no Ocidente e na América Latina. Na África, na Ásia e na Oceania, mais ainda. Tem setores da sociedade ocidental e na América Latina que amam o Putin. Nem as redes sociais conseguiram derrotar a Rússia. Eles têm canal na porra toda. Tem Sputnik, tem RT, tem Tais, eles estão no TikTok, eles estão no Telegram. Então, nós perdemos. Vamos tratar de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro entrega essa merda dessa Ucrânia, que é Estado 404. Isso já foi dito por várias vezes, que a Ucrânia é um Estado 404. Manda o Zelensky botar a barba de molho, porque, como o Trump já falou, não tem cartas, e vamos bola para frente, ganhar dinheiro, expandir o imperialismo, dar golpe de Estado, sabotar a guerra híbrida, aquela safadeza que eles fazem. Porque na Ucrânia, militarmente, a Rússia já ganhou a guerra. Já ganhou a guerra. Agora eles estão discutindo com quem vai ficar o espólio da derrota. Se o espólio da derrota é europeu ou estadunidense. O que a Europa quer fazer é um controle de danos, Mauro, porque a Europa perde em todos os cenários. A turma de Bruxelas perde em todos os cenários. Os Estados Unidos, com Trump, ganham em todos os cenários. Porque o que os Estados Unidos perdem se a guerra continuar? É os Estados Unidos que vendem arma. Quem é que paga as armas hoje? Boa parte é a Europa que paga. Né? O Trump pode voltar para a sua sociedade e falar assim: ó, eu tentei, mas o Putin é safado, é irredutível, é pilantra, me enganou. Ou ele pode dizer também: o Trump é bacana, mas a União Europeia está arrumando problema com ele. Todos os discursos do Trump tiram a bunda dele da reta. A União Europeia não. Porque a União Europeia ela usa o discurso da Rússia malvada. Esse discurso que o companheiro perguntou aí: se a gente deixar a Rússia ganhar na Ucrânia, podem fazer isso em outro país. Porra, já ganhou, cara. Já ganhou. Até parece que outro país. Veja as fronteiras russas. Me diz um país da fronteira russa que tem condição de lutar contra a Rússia. Eu estava vendo agora, a Lituânia fez exercício na fronteira com a Belarus com 350 homens. Porra, a guarda municipal aqui do Rio, mesmo desarmada, ganha o exército da Lituânia. Pô, tá de sacanagem, pô. Soltar a torcida do Flamengo, ela toma os estados bálticos, pô. De sacanagem, tomando a bolacha. Pelo amor de Deus. Pega a torcida do Corinthians, ela toma a Polônia. Pô, tá de sacanagem, pô. Então não tem isso. A Rússia não tem interesse em atacar ninguém, porque a guerra é ruim para a Rússia. A Rússia não é um país rico, não é um país super desenvolvido. A Rússia não tem multinacionais no mundo
catando dinheiro para si. O sistema bancário russo está alijado do SWIFT. Então, a guerra para a Rússia é ruim. O que a Rússia quer é uma política de segurança. Uhum. Talvez uma paz de compromisso seja isso. Né? Eu não gosto da paz de compromisso, mas pode ser que seja isso. Uma paz de compromisso. E a Ucrânia foi a que transgrediu completamente isso. Então, o cenário para a Rússia está tranquilo. Ela vai continuar a guerra e ela tem iniciativa. Ela vai dizer a hora que ela vai descansar o canhão dela e pode passar para a defensiva. E aí transfere o ônus para o Zelensky. Pode ser isso. O Caian pergunta, e eu também, o que é um Estado 404? Estado 404 é o seguinte: lembra daquele erro que dá no Windows? Era muito comum o erro que dava no Windows, que não tinha solução, aparecia 404 no Windows, e Uhum. geralmente tu tinha que reinstalar o sistema operacional. Era um erro que não tinha conserto. Então, a Ucrânia é considerada um Estado 404 pela insolvência econômica que ela se meteu pós-União Soviética, por ela ter privatizado tudo, ter aberto mão de todo e qualquer controle da sua economia. E o que acontece? A Ucrânia tinha o maior exército da Europa. E ela precisava sustentar esse exército e esses generais, os senhores da guerra. Então a Ucrânia perdeu todo o seu desenvolvimento para manter esse exército grandioso. Ela gastou muito dinheiro e privatizou tudo, né? Então, o estado de insolvência ucraniano só não aconteceu porque a Ucrânia precisava ser a plataforma de ataque à Rússia, não recebia financiamento estrangeiro. Pode ver que o dinheiro ucraniano não vale nada, né? A Ucrânia Adorei. vivia de crise econômica. Estado 404, adorei. Ah, é tipo o Santos Futebol Clube do Neymar, né? Time Coitado, 404. coitado dos Santistas, tomaram a chinelada do Vasco, caindo pelas tabelas. Ali foi a verdadeira batalha, não dos aflitos, mas dos desesperados. E o É, né? Santos consegue. Eu acho que o Vasco não ganha de 6 de ninguém, deve ter quase 100 anos. Porra, e o Santos, coitado, em São Paulo tomar essa chinelada. Uma vergonha. É isso aí. Agora, agora, acreditar no choro do Neymar que é difícil, hein? Pois é. Entregaram o Santos para ele e para o pai do Neymar, Pois olha no é. que deu. É Ó, jogador e gente, CEO. Guerra Patriótica, 29, começamos com 29.100 inscritos. Vamos lá, vamos nos inscrever. No mínimo, temos que sair daqui com 29.200 para quando o pedido voltar, e vai ser rapidamente, já estar com mais de 30 mil, tá bom? Já botei o link aqui da página, né? Guerra Patriótica, é só digitar no YouTube. Agora, você imagina que situação nesse. Porque, assim, me parece que a gente está, por um lado, no impasse, mas, por outro lado, num impasse momentâneo de uma situação que já está definida. O que a Europa vai fazer? Vai jogar uma bomba atômica sobre a Rússia? Né? Vai romper com o Trump? Vai dizer para o Trump que agora a União Europeia e a OTAN vão se virar contra os Estados Unidos? Eles estão num beco sem saída. Acho que a situação já está praticamente definida, faltando apenas chancelar. Pode ser que isso aconteça hoje. Que cenário pós-guerra você imagina? Olha, o cenário pós-guerra é um cenário de profunda instabilidade, mal. Porque é o seguinte, né, essa Ucrânia ela virou um covil de mercenários e fascistas com armas de última geração. Você vai ter que convencer essa turma de que a guerra acabou. E óbvio que eles vão migrar para outras partes da Europa. A turma que tem o desejo de destruir a Rússia, ela não vai parar por causa disso. Ela vai transferir os seus intentos para outros estados do leste europeu. Então, essa guerra permanente contra a Rússia, ela vai perdurar em outras regiões. Nós estamos vendo o que acontece na Sérvia. E tem um detalhe também: manter a estabilidade da Ucrânia é difícil, porque o Zelensky perde a função. Né? O Zelensky está lá por conta da guerra. Sem a guerra, você vai ter que abrir o processo eleitoral, e o processo eleitoral na Ucrânia é capaz de vir de tudo.
né, do coelhinho da Páscoa ao Demogorgon. Todos os seres da galáxia estão concentrados hoje na Ucrânia, que é uma grande incógnita. A Ucrânia passou por um novo processo de privatização, teve um processo de reprivatização pelos grandes bancos. Então, a economia ucraniana, ela recebeu esse dinheiro agora para a guerra, mas como é que ela vai se portar para o futuro? E isso impacta a região muito grande. A Europa tem esse discurso, né, de que a Rússia é malvada, tem que ser contida e você tem que aumentar a tua indústria bélica para diminuir a dependência dos Estados Unidos. E todos esses políticos que hoje estão no ritual do beijamão lá do Trump, eles foram eleitos com discurso anti-Rússia e escudados nos Estados Unidos. Só que esse Estados Unidos, hoje gerido por Trump, já não tem mais o ímpeto desse discurso. Então, todos esses líderes aí também têm ou a sua eleição ou a sua reeleição, ou a do seu grupo político também ameaçada com uma paz que aconteça na Ucrânia e que seja favorável à Rússia. Isso também é um problema. E tem mais, né? E isso é que é pior, Mauro. Isso que eu vou falar agora é que é pior. Dentro dessas sociedades europeias, principalmente na Europa Ocidental, os setores mais consequentes, com a crítica mais consequente à guerra da Ucrânia, são setores fascistas. É o que eu ia falar. Então eu temo que o declínio político, eleitoral e moral desses liberais, reacionários, diga-se de passagem, habilite politicamente esses grupos fascistas que têm um realismo muito grande com relação à guerra da Ucrânia. E no meio disso tudo, nós temos visto um refluxo bárbaro das forças de esquerda, das forças progressistas nessa Europa ocidental, salve algumas regiões muito específicas, mas na grande maioria, nós estamos vendo um refluxo da esquerda, dos grupos progressistas, das pessoas que nós vimos como referência, como ideais. Nós estamos vendo essas pessoas na coxia. E há um duelo hoje na sociedade europeia entre fascistas e liberais reacionários, disputando o Estado. Então, eu temo que o pós-guerra seja um momento ainda mais perigoso para a paz mundial, mais perigoso ainda, porque as ruínas dessa guerra da Ucrânia são muito grandes, Mauro. É a humilhação da OTAN, é a ineficiência desses liberais que estão obrigando a sociedade europeia a pagar um preço caro para sustentar uma guerra. E mais, essa corrida bélica que a Europa planeja não é uma corrida bélica que vai gerar mais empregos e mais desenvolvimento. É diferente aqui do Brasil. Se o Brasil quiser refundar a sua indústria militar, aqui gera emprego e desenvolvimento. Mas na Europa, não. Na Europa, ela é mais uma ameaça para a paz mundial, e nós sabemos que não há desejo nenhum da Europa Ocidental de integrar os imigrantes. Eu vi essa semana, o Mauro, na Itália, cidades inteiras na Itália que estão fechando escolas porque não tem aluno. Porque as crianças italianas estão virando rarefeitas, ou estão fugindo dessas cidades, indo em direção a Roma, ou estão emigrando para outros países, ou não estão nascendo. Aí os prefeitos dessas pequenas cidades, que têm até um nível de vida mediano, são incapazes de criar um programa e trazer os imigrantes e seus filhos para essas cidades e de desenvolver essas cidades, preferem ver fechar a escola, preferem ver a cidade falir do que albergar, do que integrar os imigrantes. Então, essa política reacionária contra os imigrantes, xenofóbica, continua. Então, tu vai ver, esses imigrantes, eles vão correr para o colo de quem? Se os liberais reacionários não querem, os fascistas não querem. Então, há uma massa gigante nessa Europa Ocidental que também poderia ser a solução dessa Europa decadente, vai ser mais um agente de problema. Então, o pós-guerra Portugal é a mesma coisa. Portugal é igualzinho também.
Você vai nas Perfeito, cidades perfeito. pequenas de Portugal, é isso mesmo, as cidades despovoadas cada vez mais, as escolas fechando e eles sendo hostis aos imigrantes, é um negócio incrível isso que está Como é que acontecendo. pode isso? O Né? barco afundando e eles não querem gente para ajudar a consertar o barco? Como é que pode isso? Você vê que a Alemanha, né, com a Merkel, ela tinha um plano para integrar 1 milhão Hum, de imigrantes. Ela criou esse plano para integrar 1 milhão de imigrantes. Na época eu aplaudi esse plano, eu achei muito bacana, mas depois eu vi o lado perverso do plano, que eram imigrantes com alta capacidade e que esses imigrantes receberam apoio para se colocar ou como empregados do Estado, ou privados, ou autônomos, e aí esses imigrantes eles jogaram o preço dos serviços na sociedade alemã lá embaixo, com apoio da Merkel, ou seja, um plano neoliberal perverso, utilizou os imigrantes contra os profissionais alemães, criando, acirrando ainda mais a disputa. Eu fiquei abismado, porque no início a informação veio pela metade, né? Eu falei, pô, que bacana, Angela Merkel, sensível, vai integrar os imigrantes. Era uma armadilha, era pegadinha. claro, ela foi. Isso excitou o ódio aos migrantes e esse discurso, né, de que os migrantes vão para os países para tirar o mercado dos nacionais, né? Pois é, pois é, pois é. Você falou da Então, Alemanha, eu queria te colocar essa questão, porque realmente de todos esses países europeus decadentes, o que está com o discurso de rearmamento mais agressivo é exatamente a Alemanha. Eu vou te falar, cara, olhando para o passado, quando fala em rearmar a Alemanha, eu fico com frio na espinha, fico já com as barbas de molho. Você acha realmente que o rearmamento alemão é um risco para a estabilidade da Europa e do mundo? Paulo, o rearmamento da Alemanha é perigoso e ele não está só. O Japão também quebrou todos os acordos da Segunda Guerra e está se rearmando. Então, Tá. nós vamos ter mais um país no campo da OTAN, belicoso, imperialista, com um volume grande de armas, e é óbvio que esse consenso da Europa dentro da OTAN, isso era muito bonito contra a União Soviética. Sim. Hoje, a contradição entre esses países é grande. O chauvinismo ali é grande, não acabou, não. Então, nós, os países do antigo terceiro mundo, os países do sul global, nós temos que olhar essa gente com muito receio. Nós temos que olhar para essa gente com espanto, porque eu não vejo com bons olhos a corrida armamentista de nenhum lugar, né? De nenhum lugar. É diferente de você ter um plano para reorganizar suas forças armadas. Nós não estamos falando de corrida armamentista. Veja, é notório que o Brasil precisa que as suas forças armadas estejam bem aparelhadas, estejam com armamento moderno. Olha o tamanho do Brasil. O Brasil tem uma fronteira seca gigante, tem uma fronteira molhada gigante. O espaço aéreo brasileiro é permeado por vários países. Mas nós não estamos falando de corrida armamentista, nós estamos falando de você se modernizar. A Alemanha já tem um exército, digamos assim, acontendo para o seu território e para o seu grau de hostilidade. Não Uhum. existe ninguém querendo dominar a Alemanha, atacar a Alemanha, então não precisa. Essa corrida armamentista ela é perigosa e ela, obviamente, que acirra as contradições entre eles, porque é óbvio, né, que contra a Rússia eles se unem, mas no projeto imperialista, quando eles transbordam das suas fronteiras, eles vão competir entre si. E é perigoso, eu acho isso muito perigoso. João Cláudio, uma última questão para ti, que é a seguinte: a gente está vendo uma aliança objetiva entre Trump e Putin, né, em torno desse tema da Ucrânia. E isso, evidentemente, implica aproximação entre os dois países e entre os dois líderes. O objetivo, então, é um movimento tático dos dois países, mas ele se insere numa lógica estratégica do Trump
que é a de colocar uma cunha entre a Rússia e a China. Você acha que se esse programa de pacificação na Ucrânia avançar e for bem sucedido, isso inevitavelmente irá aprofundar essa relação entre Putin e Trump, há alguma chance de sucesso de Trump conseguir colocar essa cunha entre Rússia e China? Não, acho pouco provável. Sobre a direção de Vladimir Putin, dificilmente a Rússia se afasta da China no campo estratégico. Dificilmente. Mas é óbvio que os Estados Unidos ele sempre trabalha com ponto futuro, né? A gente sabe que foi a última eleição do Putin, existe expectativas de outras forças políticas concorrerem à próxima eleição na Federação Russa, então a esperança é de que isso possa ser promulgado por outros setores, ou o início desse processo. Né? Mas eu acho que a Rússia de Vladimir Putin é quase que impossível que essa cunha se estabeleça. Mas os Estados Unidos têm planos de médio e longo prazo para que isso aconteça. A China também tem o seu controle de dano para isso, que é o estabelecimento de relações muito vívidas com outros países do espaço pós-soviético, que isso também coloca a China próxima de Moscou, não só numa ligação direta, mas entre esses países que são intermediários, né, que são fiadores dessa ligação. Mas eu acho que o que o Putin vê nesse primeiro momento é voltar a ter acesso ao mercado russo e, a partir do mercado russo, esses países do leste europeu, e nesse primeiro momento disputando o mercado com as empresas chinesas. Né? E o campo político vai sendo construído no decorrer do retorno da relação comercial. O Eric Carvalho, nosso membro há 7 meses, e o Private dizendo assim, é exatamente nesse caminho que a gente estava falando. A China é pacífica, mas tem o maior crescimento militar da década e acelerando. Não é um fator que atiça a reação do Império, de certa maneira você já respondeu, mas... A China trabalha para a guerra, é bom que você saiba disso. A China tem a perspectiva de que na próxima década a possibilidade de um conflito no Pacífico é inevitável. Conflito no Pacífico. Tá. A guerra seria em torno de Taiwan ou não? Como é que você imagina? Também, né? Mas também pelas rotas do Pacífico, né, mano? O problema é que não é só Taiwan. Taiwan, se você mandar lá os carteiros do Brasil, toma Taiwan. Entendeu? O problema não é Taiwan. O problema são as rotas, né? Que Taiwan gerencia. Taiwan é uma base, é como se fosse uma delegacia de polícia. É dali que os Estados Unidos analisa, vê, fiscaliza as rotas dos submarinos e também as rotas comerciais. Então, a partir de Taiwan, você pode, numa condição de conflito, criar um bloqueio e impedir que a China acesse com facilidade a África. Então, mais do que isso, né? É a garantia de um mar livre para a China. E óbvio que Taiwan estaria no pacote, né? Mas não só Taiwan. Existem outros conflitos na região que é o desejo do Japão de fazer parte de uma OTAN do Pacífico, a reivindicação do Japão de terras russas e a condição difícil da Coreia, da República da Coreia capitalista, né? Porque é uma situação delicada pela quantidade de bases estadunidenses que tem ali. Se você fechar o Golfo, você tranca essas bases estadunidenses, elas vão ficar presas no território coreano. Então, é uma situação bem difícil. O trânsito de carga e navios pesqueiro e de navios militares submarinos na região aumentou muito nos últimos 10 anos. Então, há um perigo ali que a China detecta com relação à implantação de cada vez mais posições estadunidenses e inglesas na região. Impressionante. Quantas ameaças sobre o mundo. O Levi Correia chega aqui como novo membro. Para encerrar, eu quero dizer que recebi com grande alegria
Eu recebi o livro, O Caminho da Vitória, com direito a... Ah, tá aí nós dois, deixa eu botar nós dois aqui do mesmo tamanho. Tá aqui, tá? O Caminho da Vitória, com direito a duas coisas sensacionais. Primeiro, tá aqui a dedicatória dele. Rio, 31 de julho de 2025, ao camarada Mauro Lopes, com carinho e com direito... Deixa eu tirar aqui, depois deixa eu ver que página que eu tô. Tá. Com direito a esse especialíssimo aqui, ó, esse marcador de livro aqui do Guerra Patriótica, que bem legal mesmo, bem legal. É isso aí. Camarada, faça o seu comercial para a gente encerrar. Olha aqui, quem quiser comprar o livro, R$ 90 com frete grátis para todo o Brasil. O livro tem mais de 400 páginas coloridas. É uma obra comemorativa aos 80 anos da vitória. O livro tem mais de 600 gramas de peso, 17 artigos inéditos que fala de batalhas, armas, uniforme, política. Você compra comigo, é R$ 90 com frete grátis para todo o Brasil. Eu despacho pelo correio, tu paga no Pix, compra comigo. É um livro comemorativo. Aqui na contracapa está meu querido irmão João Carvalho. Os maiores especialistas em Segunda Guerra Mundial, frente e leste, estão aqui nesse livro. Então, a turma que quiser, o Mauro, depois, assim que terminar o livro, pode fazer o julgamento dos artigos aí, que são todos inéditos. Então, a turma que quiser comprar o livro, está aqui, O Caminho da Vitória, de Moscou a Berlim, organizado por mim e pelo professor Francisco Carlos Teixeira da Silva. Agradecer ao Mauro, convite. Estou sempre aqui ao pé do canhão. Me chamar, eu venho aqui. E pedir para a turma me ajudar nas minhas redes sociais, no Instagram, @Guerra Patriótica, e no YouTube, canal Guerra Patriótica. Mauro, obrigado. Valeu, camarada, valeu. Ó, tô colocando aqui já o endereço no... Opa, fiz bobagem aqui. Voltando, tchururu, aqui. Estou colocando aqui o endereço no Instagram para você encomendar o livro. Se quiser comprar, vai lá através do Instagram, você faz a sua reserva. Tá aí, @Guerra Patriótica. É Guerra Patriótica o tempo inteiro, tanto no Instagram quanto o canal do YouTube. Estamos terminando o programa com 100 novos inscritos no Guerra Patriótica. Eu estava esperando mais. Eu falei ir para 30 mil, mas seria uma loucura, né? 1.000 pessoas durante o programa. Mas eu achei que até uns 29.200 a gente chegaria. Então vamos continuar nos inscrevendo ao longo do dia hoje, gente, para encerrar o dia aí se aproximando das 30 mil pessoas inscritas. Alegria grande sempre na tua presença aqui, João Cláudio. Obrigado, grande meu amigo. abraço. Boas ordens. Tudo de bom. Aí. Um beijo Tchau. grande para essa tropa aí toda. Urra! Urra, tamo juntos. Legal.